Fala, gente, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Jerry Strazzeri, eu sou um Data Scientist, trabalhei em empresas como o Google, o Meta, a Disney e agora como Marketing Science Partner no TikTok. E o que eu vim falar para vocês hoje são as 7 maiores mentiras ou enganos que os influencers de tech te contam. A primeira delas é: coloque projetos do Kaggle no seu portfólio. Uma fábula que circula entre os influencers de tech é a história da importância dos projetos de Kaggle ou outros projetos pessoais do GitHub, por exemplo, no seu currículo. A história é que se você não tem experiência, você deve fazer seus projetos usando os dados públicos do Kaggle ou criar projetos pessoais e publicá-los no GitHub. Sim, tanto fazer os desafios do Kaggle como criar projetos pessoais no GitHub são ótimos se você quiser jogar seu tempo no lixo. É a mesma coisa que eu falar para um atleta que quer virar lutador do UFC, para ele filmar as lutinhas que ele faz com o irmão dele no quarto e mandar pro Dana White na esperança de conseguir uma vaga no UFC. Eu já entrevistei centenas de candidatos durante minha carreira e passei nas entrevistas para Data Science de todas as FANG. O que eu posso te dizer é que eu nunca pedi, nem nunca vi nenhum colega pedindo para ver projetos pessoais, bem como nenhum candidato jamais me apresentou um projeto pessoal ou um projeto do Kaggle que ele fez durante a entrevista. Isso porque, primeiro, o principal motivo para isso é que todos esses projetos de maneira nenhuma refletem o que é a realidade de um cientista de dados ou de um engenheiro de software em uma grande empresa. Um projeto de verdade envolve planejamento, scope, deadlines, pressão do chefe, pressão do cliente, a pressão de ter o projeto rodando perfeitamente sem bugs, a necessidade de execução desse projeto trazer um impacto real para a empresa e diversos outros fatores que vão muito além de escrever algumas linhas de código ou fazer uma análise de dados de um navio que afundou 80 anos atrás. Eu, por exemplo, estou trabalhando como lead de um projeto no momento de automação que vai ser usado por mais de 10 mil clientes em todo o mundo. Eu não tenho a menor escolha de não entregar um projeto perfeito e dentro do prazo. Perfeito significa que cada um dos 10 mil clientes que usar o sistema tem que ficar impressionado com o resultado do meu sistema e com o impacto que ele vai gerar financeiro para cada um deles. Para isso, além de todo o desafio que envolve cada novo projeto, as horas gastas em project management, definição de scope, seleção de modelos, definição de deliverables, gerenciamento de stakeholders, que é algo bem complicado, seleção de dados, criação de testes, meta-análises, estudos e tudo que envolve um projeto assim, além disso eu ainda tenho que fazer todas as outras atividades que envolvem minha função no trabalho. E aí, escrever linhas de código é o menor dos meus problemas e é a última coisa que me vem à cabeça quando eu trabalho num projeto desses. Dessa forma, não. Você não vai aprender isso fazendo projetos no Kaggle, mas sim trabalhando em projetos reais. E o que os especialistas em tech não falam, mas é algo que eu sempre falo para meus alunos desde 2006, é colocá-los para resolver problemas reais de negócios, que aí eles podem sim não somente colocar no seu portfólio, mas eles vão ter a capacidade de explicar a definição do problema, como eles chegaram à solução e principalmente de algo que é relacionado com o dia a dia do trabalho de um cientista ou analista de dados. Outra coisa que tem sido falado muito constantemente é: inteligência artificial não vai substituir o programador. Quem fala isso não entende nada de inteligência artificial, muito menos de programação. Em primeiro lugar, a resposta para essa pergunta, ela não é binária, não é simplesmente sim ou não, vai substituir ou não vai. Quando a gente fala de inteligência artificial substituindo os programadores, a gente precisa ter um prazo. A pergunta ideal seria: em quanto tempo a inteligência artificial vai substituir o programador e em quais áreas? Hoje e pelos próximos 5 anos, os programadores estão e vão continuar em demanda. Contudo, mesmo durante esse período, os bons programadores vão estar em ainda mais demanda e o programador mediano vai se tornar cada vez menos requisitado, cada vez mais difícil para esse programador conseguir emprego. Além disso, essa não é a questão mais importante. O fator mais importante é que as funções dos engenheiros de software estão evoluindo como nunca antes, em grande parte devido à inteligência artificial. Dessa forma, escrever linhas de código está se tornando uma parte cada vez menor do trabalho de um engenheiro de software, de um cientista de dados ou de um desenvolvedor. A inteligência artificial é extremamente poderosa na realização de tarefas repetitivas, estruturadas e matemáticas, basicamente o que é 80% da programação. Então o ponto não é se a inteligência artificial vai substituir o engenheiro de software, mas sim o que está se tornando o engenheiro de software, uma vez que a programação
parte do trabalho que envolve programação está se tornando cada vez mais importante no trabalho dele. Então sim, a pessoa que aprendeu a programar em Python, R, Java, etc., está com os dias contados. O engenheiro de software que evoluiu com a profissão, o cientista de dados que trabalha com definição de estudos, planejamento, estrutura de automação, esses profissionais têm uma vasta vida longa pela frente. O próximo ponto é: você tem que aprender Python. Python se tornou uma linguagem extremamente popular, mas não porque ela tem uma grande importância, mas sim porque ela é muito fácil de aprender. Se você entende o básico de economia, você vai concordar que tudo que é muito fácil, que tem muito fácil acesso, acaba atingindo uma grande parte da população. E a grande quantidade de pessoas com esse conhecimento acaba eliminando a escassez. E com o fim da escassez, os salários caem drasticamente. Então, a codificação, como eu disse, ela é hoje uma pequena parte do trabalho do profissional de tecnologia. Eu mesmo, no meu trabalho hoje, não passo nem 20% do meu tempo programando. Quando eu trabalhava no Meta, por exemplo, em uma reunião com o meu chefe, eu disse para ele que eu gostaria de programar mais, e ele me deu uma bronca, dizendo que meu trabalho era muito sofisticado e meu salário muito alto para eles gastarem tempo comigo programando. Isso porque, como eu disse, a programação hoje tem se tornado uma pequena parte da maioria das funções de tech. Ano passado, por exemplo, eu abordei 4 programadores, amigos meus, 2 que trabalhavam no Google, um que trabalhava no Meta e outro que trabalhava na Tesla, para fazer um curso de uma semana de introdução a Python. Todos eles falaram para mim que não trabalhavam com Python. 2 trabalhavam com C#, um trabalhava com Java e o último trabalhava com JavaScript. Todos eles falaram que poderiam pegar Python rapidamente para poder ensinar, mas não era a linguagem que eles usavam no trabalho. Então, o meu outro ponto é que sim, Python é uma linguagem super relevante, muito usada, mas ao mesmo tempo, justamente por isso, ela acaba sendo uma das que menos tem crescido em termos de salário. Ela é ótima para aprender, por ser fácil e ter muitas bibliotecas, especialmente para Data Science, mas ela não é a única linguagem. Outro ponto é que você não tem que aprender Python, você tem que aprender uma profissão, você tem que aprender a se tornar um cientista de dados, um analista de dados, um engenheiro de software, um engenheiro de dados. E Python ou qualquer outra linguagem vai ser um dos vários conhecimentos que você precisa ter para exercer esse trabalho. Mas de modo algum, apenas aprendendo Python e fazendo os trabalhos ali, usando codificação em Python, vai fazer de você um software engineer, um engenheiro de dados ou qualquer outra coisa. O próximo ponto é como conseguir emprego no Google, Meta, Tesla e assim por diante. Vez por outra aparecem os vídeos de como conseguir um emprego no Google, no Tesla, no Meta, em qualquer outra grande empresa ou numa FANG. Dicas de entrevista para o Meta, como ser um developer na empresa X, são os vídeos que a gente vê o tempo todo. O ponto é que a maioria desses vídeos são apenas especulações e não condizem com a realidade do processo seletivo nessas empresas. Em primeiro lugar, a única pessoa que pode falar do processo seletivo nessas empresas são os funcionários dessas empresas que estão habilitados para fazer as entrevistas. Por exemplo, eu como Marketing Scientist trabalhando no Meta, eu tive que fazer um curso interno para me tornar um entrevistador dentro da empresa. Tive que passar numa longa prova de cada área que eu tivesse habilitado a entrevistar. Por exemplo, se eu quisesse ser habilitado para entrevistar para a prova de conceitos de Data Science, mensuração, estatística e Python, eu tinha que me preparar e fazer uma prova para mostrar que eu estava apto a fazer isso. Mas eu poderia não estar habilitado para entrevistar para a prova de SQL, estudos e qualquer outra área, por exemplo. Ou seja, eu me especializava, todos os outros funcionários, na área que eles iriam entrevistar. Dessa forma, só quem trabalhou ou trabalha dentro dessas empresas sabe como é o processo seletivo. Contudo, é aí que entra o conflito. Se você trabalhou ou trabalha em uma dessas empresas, você assina um NDA em que você concorda em nunca compartilhar nada sobre esse processo que já não seja público. Então, enquanto eu trabalhava em uma FANG, por exemplo, uma dessas empresas, um influencer americano, ele perdeu na época, era um influencer muito famoso, ele perdeu o emprego justamente por dar um curso ensinando como passar no processo seletivo de uma Big Tech. Ele nem mencionou o nome da empresa. Pra você ter uma ideia, se você se candidatar a uma dessas vagas para essas empresas e você é chamado para uma entrevista, mesmo como um candidato, você vai assinar um NDA dizendo que você não vai compartilhar nada do que você viu ou ouviu nessa entrevista. Então, vendo esses vídeos, dá para ver quão distante eles estão da realidade. Mesmo porque o próprio processo seletivo dessas empresas, eles estão em constante mudança e ele é atualizado todos os anos. Por último, essa distinção que eles fazem geralmente entre júnior e pleno. Não existe praticamente nenhuma vaga que se enquadre em júnior. Muitas empresas anunciam vagas como júnior, mas o que eles pedem nessas vagas é o que eles pediriam por um pleno. Então eles criam muito essa ideia, como se preparar para conseguir uma vaga júnior, como se tornar um júnior, como conseguir uma vaga júnior na empresa, mas o processo de preparação que vai ser exigido para a maioria das vagas, com algumas exceções, é a mesma coisa que vai ser exigida de um pleno. Então a preparação é basicamente
a mesma. Aí você pode falar, bom, mas eu não tenho experiência, Jerry. O que a gente tem que pensar é o seguinte, quando eles contratam um funcionário júnior, e eles colocam vaga júnior, o que a empresa quer? Eles querem alguém para fazer um trabalho, eles precisam de alguém para executar um trabalho. E a definição de júnior seria alguém sem experiência, que estaria trabalhando na empresa e estaria demandando muito mais do chefe, dos amigos, dos funcionários, de outros colegas de trabalho, perguntando o tempo todo e sendo ensinado para que ele desenvolvesse na área. Isso seria o júnior, mas nenhuma empresa contrata alguém hoje para ensinar, eles contratam a pessoa para exercer uma função. Eu dei uma olhada em várias vagas de júnior que estão anunciadas hoje e eu diria que 90% delas pedem a mesma coisa que eles pediriam por um pleno. Com uma pequena exceção de uma vaga da Globo.com, por exemplo, que poderia enquadrar essa vaga mais como júnior. Mas o restante, da análise de dados, ciências de dados que eu olhei, todas têm a mesma exigência que teria de um pleno. Legal, é isso aí, gente. Obrigado por ter participado do vídeo de hoje. Se tiver qualquer dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu vou estar respondendo para você e eu vou estar trazendo agora vídeos diariamente para você com as novidades do mercado de Data Science, de tecnologia e muito mais. Um abraço!